domingo 29 de janeiro. Meu querido irmão, minha querida irmã, estamos entrando na sua vida e muito gostaríamos de entrar no seu coração para aí semear a palavra de Deus, que é sempre a grande orientação para a nossa vida. Neste quarto domingo do tempo comum, a liturgia nos apresenta o Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículos de 1 a 12a. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Meu querido irmão, minha querida irmã, este Evangelho apresenta a carta magna do reino. Proclama bem-aventurados os pobres, os mansos, os que choram, os que procuram cumprir fielmente a vontade de Deus, porque já vivem na lógica do reino. E recomenda aos crentes a misericórdia, a sinceridade de coração, a luta pela paz, a perseverança diante das perseguições. Essas são as atitudes que correspondem ao compromisso pelo reino. As bem-aventuranças evangélicas devem ser entendidas no contexto da pregação sobre o reino. Jesus proclama bem-aventurados aqueles que estão numa situação de debilidade, de pobreza, porque Deus está a ponto de instaurar o reino e a situação desses pobres vai mudar radicalmente. Além disso, são bem-aventurados porque, na sua fragilidade, debilidade e dependência, estão de espírito aberto e coração disponível para acolher a proposta da salvação e libertação que Deus lhes oferece em Jesus, a proposta do reino. As 4 primeiras bem-aventuranças, referidas por Mateus, estão relacionadas entre si. Dirigem-se aos pobres. A segunda, a terceira e a quarta bem-aventuranças são apenas desenvolvimento da primeira, que proclama bem-aventurados os pobres em espírito. Saúdam a felicidade daqueles que se entregam confiadamente nas mãos de Deus e procuram fazer sempre a sua vontade. Daqueles que, de forma consciente, deixam de colocar a sua confiança e a sua esperança nos bens, no poder, no êxito, nos homens, para esperar e confiar em Deus. Daqueles que aceitam renunciar ao egoísmo, que aceitam despojar-se de si próprios e estar disponíveis para Deus e para os outros. Os pobres em espírito são aqueles que aceitam renunciar livremente aos bens, ao próprio orgulho e autossuficiência, para se colocarem incondicionalmente nas mãos de Deus, para servirem os irmãos e partilharem tudo com eles. Os mansos não são os fracos, os que suportam passivamente as injustiças, os que se conformam com as violências orquestradas pelos poderosos, mas são aqueles que recusam a violência, que são tolerantes e pacíficos, embora sejam muitas vezes vítimas dos abusos e prepotências dos injustos. A sua atitude pacífica e tolerante torná-los-á membros de pleno direito do reino de Deus. Os que choram são aqueles que vivem na aflição, na dor, no sofrimento provocados pela injustiça, pela miséria, pelo egoísmo. A chegada do reino vai fazer com que a sua triste situação se mude em consolação e alegria. A quarta bem-aventurança proclama felizes os que têm fome e sede de justiça. Provavelmente, a justiça deve entender-se aqui em sentido bíblico, isto é,
no sentido da fidelidade total aos compromissos assumidos para com Deus e para com os irmãos. Jesus dá-lhes a esperança de verem essa sede de fidelidade saciada no reino que vai chegar. O segundo grupo de bem-aventuranças, versículos 7 a 11, está mais orientado para definir o comportamento cristão. Enquanto que no primeiro grupo se constatam situações, nesse segundo grupo propõem-se atitudes que os discípulos devem assumir no dia a dia. Os misericordiosos são aqueles que têm um coração capaz de compadecer-se, de amar sem limites, que se deixam tocar pelos sofrimentos e alegrias dos outros homens e mulheres, que são capazes de ir ao encontro dos irmãos e estender-lhes a mão, mesmo quando eles falharam. Os puros de coração são aqueles que têm um coração honesto e leal, que não pactua com a duplicidade e o engano. Os que constroem a paz são aqueles que se recusam a aceitar que a violência e a lei do mais forte sejam as relações humanas. E são aqueles que procuram ser, às vezes com o risco da própria vida, instrumentos de reconciliação entre os homens. Os que são perseguidos por causa da justiça são aqueles que lutam pela instauração do reino e são desautorizados, humilhados, agredidos, marginalizados por parte daqueles que praticam a injustiça, que fomentam a opressão, que constroem a morte. Jesus lhes garante: o mal não vos poderá vencer. E, no final do caminho, espera-vos o triunfo, a vida plena. Na última bem-aventurança, o evangelista dirige-se, em jeito de exortação, aos membros da sua comunidade que têm a experiência de ser perseguidos por causa de Jesus e convida-os a resistir ao sofrimento e à adversidade. Esta última exortação é, na prática, uma aplicação concreta da oitava bem-aventurança. No seu conjunto, as bem-aventuranças deixam uma mensagem de esperança e de alento para os pobres e frágeis. Anunciam que Deus os ama e que está do lado deles. Confirmam que a libertação está chegando e que a sua situação vai mudar. Asseguram que eles vivem já na dinâmica desse reino, onde vão encontrar a felicidade e a vida plena. Por fim, rezemos. Concedei-nos, Senhor nosso Deus, adorar-vos de todo o coração e amar todas as pessoas com verdadeira caridade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E a você, meu querido irmão, minha querida irmã, que me acompanhou neste encontro com a Palavra de Deus, desça sobre ti a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.